Neste capítulo, nós vamos falar mais um pouquinho da célula animal e alguns elementos necessários para o funcionamento. É o capítulo 8 do nosso livro, página 385. Vamos para a primeira organela, que é fundamental, e o funcionamento dela para o nosso corpo. São as mitocôndrias. Nas células eucariontes, a energia é gerada a partir da quebra de certos compostos químicos contidos nos alimentos que nós ingerimos. Tais nutrientes funcionam como verdadeiro combustível para o funcionamento celular. Eles podem ter os carboidratos, que são os açúcares, lipídios, que são as gorduras, ou proteínas. A quebra dessas substâncias ocorre em etapas sucessivas que têm início no citossol e continuam no interior da organela da mitocôndria. Esse processo de quebra é chamado de respiração celular aeróbica e tem como objetivo principal o aproveitamento da energia dos nutrientes ingeridos para a formação de adenosina trifosfato, o ATP. Na imagem, nós temos a representação da estrutura de uma mitocôndria, onde tem a organela envolta por uma membrana dupla que delimita o espaço interno preenchido por um líquido, a matriz mitocondrial, ao contrário da membrana externa, que é lisa e exerce a função protetora. A membrana interna possui dobras voltadas para a matriz, as cristas mitocondriais. Na matriz mitocondrial há proteínas, ribossomos e o DNA. Uma curiosidade sobre as mitocôndrias é que todas as mitocôndrias presentes nas nossas células são de origem materna, ou seja, do citoplasma do ovócito. Dessa forma, somente as mulheres são capazes de herdar mitocôndrias para os seus descendentes. Isso ocorre pois é provável que as mitocôndrias do espermatozoide se degeneram logo após a penetração no ovócito. Agora vamos falar sobre as moléculas energéticas. Quando nós ingerimos os alimentos, as moléculas que as compõem ainda são muito grandes, chamamos de macromoléculas, para passar pela membrana plasmática das células intestinais e caírem na circulação. A digestão possibilita a transformação de macromoléculas em micromoléculas. Dessa forma, o organismo humano obtém nutrientes energéticos e estruturais. As moléculas energéticas são usadas pelo organismo para gerar energia, o ATP, como é o caso da glicose. Já as estruturas participam da formação de partes do corpo ou das células, como a celulose, que forma a parte celular vegetal. Nossas células utilizam 3 tipos de nutrientes para gerar o ATP: carboidrato, lipídios e proteínas. Conforme já vimos no capítulo 5, a glicose é produzida pelos seres autótrofos a partir da fotossíntese. Portanto, uma molécula altamente energética, isto é, contém grande quantidade de energia química. Vocês devem se perguntar como é que funciona a respiração celular e a respiração pulmonar. Qual é a relação que elas têm? Os pulmões, eles captam o oxigênio da atmosfera por meio da expiração e fornecem para o sangue. As hemácias, que são os glóbulos vermelhos, eles transportam o oxigênio para o tecido do corpo. As células fornecem oxigênio para as mitocôndrias. As mitocôndrias, por sua vez, utilizam o oxigênio na respiração celular e produzem o gás carbônico, gerando um ATP. O sangue ele capta esse gás carbônico liberado pelas mitocôndrias. Após captado, ele é transportado até os pulmões e os pulmões eliminam esse gás carbônico através do sangue por meio de expiração. É importante sabermos que algumas substâncias inibem a produção de ATP pelas mitocôndrias. Portanto, a gente tem que impedir a respiração de cianeto, monóxido de carbono e o arsênio. Esses são exemplos de inibidores potentes e podem levar até a morte. Por último, nós vamos falar do movimento do nosso corpo. O processo pelo qual os músculos entram em atividade, permitindo ao corpo se movimentar, é conhecido como contração muscular. É um fenômeno biológico que demanda grande quantidade de energia. Devido à intensa atividade metabólica, as células musculares possuem uma grande quantidade de mitocôndrias
possibilitando que os músculos trabalhem e sustentem o corpo. Nessa quantidade pode variar de uma pessoa para outra. As fibras musculares com maior quantidade de mitocôndrias e de vasos sanguíneos apresentam uma coloração vermelha mais intensa e são chamadas de tipo 1. Já as fibras tipo 2 possuem poucas mitocôndrias e poucos vasos sanguíneos. Dessa forma, a gente pode afirmar, em comparação com as fibras tipo 2 e as do tipo 1, possuem um metabolismo aeróbico muito mais intenso. Outra característica importante do músculo é a sua capacidade de armazenar reservas de glicose sob a forma de glicogênio. Neste capítulo, então, nós estudamos algumas organelas que são específicas para o funcionamento do nosso corpo, como na alimentação ou até mesmo no movimento. Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui embaixo que eu estarei respondendo. Uma ótima semana a vocês.